Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. O vídeo de hoje é a parte 2, em que eu falo de um livro que se chama Gog, de Giovanni Papini, escrito em 1931. Na semana passada eu fiz um comentário muito breve a respeito de um dos capítulos que eu considerei mais interessantes nesse livro, mais instigantes, que é o capítulo sobre as obras-primas da literatura, em que o personagem, o protagonista desta obra satírica, faz um comentário nada elogioso às grandes obras da literatura ocidental, chamando-as de inúteis, de maçantes, de que não tem nada a ensinar para a gente aqui no nosso período ultramoderno, no nosso período pós-moderno. E hoje eu gostaria de fazer mais alguns comentários a respeito desse livro que me causou bastante reflexão. E é um livro bastante provocativo, muito controverso, talvez por essas razões não seja um livro que seja muito lembrado. Afinal de contas, o seu autor, Giovanni Papini, cometeu um grande equívoco ao, em algum momento, expressar uma certa simpatia pelo fascismo italiano. Ele viveu lá nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, e esse período, como se sabe, o que havia de mais novo na Itália era o fascismo, mas era o fascismo real, né? Não é essa palavra que a gente fica usando hoje à torta e à direita. A gente está falando de um fascismo histórico e real, e o Giovanni Papini viveu nessa época. Em algum momento ele chegou a expressar, ele era um grande jornalista, ele tinha a sua própria revista, e em algum momento ele expressou essa simpatia. E talvez por causa disso ele não tenha sido um escritor que seja muito lembrado. Acho que há muitos escritores desse período da Itália que tiveram sentimentos muito parecidos, expressaram simpatia pelo fascismo, alguns deles se arrependeram depois, mas isso não foi suficiente para tê-los colocado num patamar inferior da literatura. Um outro exemplo que eu lembro aqui na minha cabeça é do escritor Gabriele D'Annunzio, que também é um escritor que hoje não é muito lembrado fora da Itália. Na Itália ele ainda tem um certo respeito, mas ele não é muito bem quisto como um escritor exatamente por conta dessas opiniões que são bastante controversas. Giovanni Papini foi um pouco nessa mesma linha. Hoje em dia ele não é lembrado por conta dessas coisas, mas é claro, a gente tem que separar muitas vezes livros dos seus autores, das suas opiniões, e sempre ler as coisas com um senso crítico, né? Não é só porque eu estou lendo um livro que foi escrito por um autor controverso que eu esposo de todas as opiniões e que eu acho lindo e maravilhoso. A gente precisa ter sempre esse senso crítico, não importa o autor que a gente vai ler. Mas independentemente dessas questões, vale a pena vocês pegarem esse livro para ler e tirarem suas próprias conclusões. Eu sei que é uma leitura bastante provocativa e por causa disso eu resolvi compartilhar com vocês um pouco das leituras que eu fiz. Como eu já introduzi mais ou menos no vídeo anterior, este livro não é um romance exatamente. Ele é mais uma coletânea de páginas de diário que foram escritas por um personagem inventado pelo autor, que se chama Mr. Goggins, ou conhecido apenas como Gog. Gog é uma palavra que o autor tirou da Bíblia. Ele faz essa referência logo na abertura do livro com uma epígrafe que é retirada do livro do Apocalipse. Gog e Magog, no Apocalipse, são os reinos humanos, são os reinos do mundo que se levantariam nos últimos tempos para tentar impedir a segunda vinda de Cristo. Portanto, esse personagem já é por si só uma figura um tanto quanto maligna, uma figura que representaria, entre aspas, o anticristo, digamos assim. Esse livro aqui não é um livro de proselitismo religioso, ele apenas se utiliza dessa referência bíblica para compor esse personagem para que a gente possa entender que tipo de personagem ele é. É um personagem muito misterioso e que veio do nada. Ele nasceu no Havaí, filho de uma mulher de um dos povos havaianos e de um pai de origem europeia e branca. E ele cresce nos Estados Unidos, ele vai até o continente, ele trabalha, ele se desenvolve, ele tem umas empresas, ele vai fazendo empresas, ele se torna uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos. A um certo ponto, ele decide que aquela riqueza para ele já basta. Afinal de contas, ele está assim, insanamente rico, é uma riqueza assim que permite que, inclusive, ele se dedique às maiores extravagâncias que a mente humana pode conceber. E é isso que ele vai fazer.
ele decide interromper um pouco o trabalho nas suas empresas, na direção das suas empresas, e resolve se utilizar do seu dinheiro para fazer diversas extravagâncias, explorar o mundo para tentar entender como é o mundo moderno e tentar oferecer para a gente um quadro de como esse mundo funciona. Então, com base nisso, nós vamos ter as nossas páginas de diário que contam as suas desventuras, que são desventuras dos mais diversos tipos. São viagens para rincões longínquos da Terra, entrevistas com figuras bastante famosas como H.G. Wells, o escritor, Gandhi, por exemplo, Henry Ford. Então são textos bastante desconexos uns dos outros, mas que oferecem uma visão tanto quanto satírica do mundo moderno, de como as ideologias e as ideias do mundo moderno estão sendo construídas em favor dessa visão que o Gog esposa, que é uma visão extremamente anti-humanista, que é uma visão talvez pós-humanista, que não acredita na bondade humana. Então é um pouco disso que a gente vai ver. Como eu falei, os capítulos são bastante curtos e desconexos, e eu acho que alguns deles são super interessantes, alguns são tanto quanto enfadonhos, para dizer a verdade, porque alguns deles eu acho que talvez não sejam tão atuais assim, mas eu acho que no geral é um livro que nos fornece um grande retrato de como a modernidade, agora que nós vivemos uma espécie de ultramodernidade ou de pós-modernidade, isso aqui ele vai assumir contornos até um tanto quanto assustadores em relação ao como isso é profético. É legal quando os meus capítulos preferidos desse livro são os capítulos em que ele entrevista essas figuras históricas famosas. E essas figuras históricas, por mais que elas sejam muito diferentes entre si, um é um político considerado humanista, propagador da ideia de não violência, de não agressão, o outro um grande revolucionário, o outro um grande capitão da indústria. Ao que parece, todos eles no fundo têm uma visão pessimista a respeito da espécie humana. Eles, com base nessa visão pessimista, eles constroem toda uma espécie de arcabouço ideológico para justificar suas ações e para demonstrar que eles estão certos na história. O capítulo em que Gog entrevista o revolucionário comunista Lenin é um dos mais interessantes, em que ele vai colocar na boca do Lenin a sua visão de mundo, que é bem diferente daquilo que a gente poderia imaginar a respeito dele. Ele vai dizer o seguinte: os homens, Sr. Gog, são selvagens medrosos que devem ser dominados por um selvagem sem escrúpulos, como eu. O resto é conversa, literatura, filosofia e música para uso dos trouxas. E como os selvagens são semelhantes aos delinquentes, o último ideal de todo governo deve ser o de tornar o país parecido com um estabelecimento penal. A velha masmorra czarista é a última palavra da sabedoria política. Se o senhor pensar bem, a vida da penitenciária é a mais adequada para a maioria dos homens. Não sendo mais livres, estão, afinal de contas, isentos dos riscos e dos aborrecimentos da responsabilidade, em condições de não poder cometer o mal. Assim que um homem entra na cadeia, é obrigado a levar uma vida de inocente. Além do mais, não tem nem dúvidas nem preocupações, pois há quem pense e mande por ele. Trabalha com o corpo, mas descansa o espírito, e sabe que todos os dias terá o que comer e onde dormir, mesmo se não trabalhar, mesmo se estiver doente, sem ter que se incomodar, como um homem livre, para conseguir o pão de cada dia e a cama de cada noite. Meu sonho é transformar a Rússia numa imensa prisão, e não creia que o diga por egoísmo, pois nesse tipo de sistema, os mais escravos e sacrificados são justamente os chefes e os carcereiros. Ou seja, ele se define quase que como alguém que está fazendo bem para a humanidade ao livrá-la de sua liberdade. A liberdade para o Lenin, aqui, ou pelo menos desse Lenin satirizado que a gente vê aqui, é um fardo para a humanidade. Ninguém de fato quer ser livre. As pessoas trocariam a sua liberdade pela segurança, pela certeza de que elas não vão ter que ter dificuldades na vida, de que elas vão ter tudo aquilo de que elas precisam, pelo menos do ponto de vista material. E isso faz com que Lenin construa essa visão de que os estados modernos devem ser como grandes prisões em que as pessoas não vão ter mais o direito de escolher. Eu acho que essa visão aqui me pegou bastante, porque eu acho que ela ainda é bastante relevante hoje em dia. Talvez aqui a gente esteja no reino da sátira, em que as coisas são naturalmente exageradas, mas eu não acho que
ideologicamente falando, do ponto de vista da razão média das pessoas, isso aqui esteja muito fora da realidade, não. Outro personagem que foi satirizado aqui, que eu achei bem legal, foi o Gandhi. O Gandhi, diferentemente do Lenin, é visto como um humanista. Porém, ele defende nesse livro que as suas ideias de soberania do povo indiano em relação aos colonizadores europeus é uma ideia essencialmente europeia. Os indianos, se dependessem de si só, são pessoas muito resignadas e que vivem a sua vida esperando a próxima vida, escapar do ciclo eterno das reencarnações. São pessoas que têm a sua identidade e a sua cultura voltada para o mundo espiritual, para a resignação, para suportar as dificuldades da vida presente em favor dessa promessa de que nós vamos escapar desta eterna roda de reencarnações. Se dependessem dos indianos, conforme o Gandhi fala aqui, os indianos nunca entrariam em rota de conflito com os europeus, porque para eles é ótimo que tenha alguém de fora que venha cuidar dos assuntos terrenos, enquanto eles se cuidam daquilo que para eles é mais importante, que é a vida eterna, é a vida espiritual, ou enfim. Então o Gandhi aponta para esse paradoxo de que as ideias que são levadas para os indianos de independência, de soberania, na verdade não são ideias que estão entranhadas no espírito indiano. Ou seja, ao levar tais ideias para os indianos e convencê-los a formar um estado independente, na verdade o que ele está fazendo é mais um tipo de colonização. Então é esse o paradoxo que ele está levando ali para este povo. E isso é muito curioso, eu acho que isso é extremamente provocativo. É claro que a ideia aqui, na verdade, não é exatamente estabelecer uma tese de se isso é verdade ou não, mas eu acho que só o fato de que essa questão está sendo trazida e provocada, já em si, eu acho que causa um interesse a respeito desse livro. Outros capítulos que me divertiam bastante eram os capítulos em que o Gog se utilizava da sua grande fortuna para fazer as suas grandes extravagâncias. Ele queria ter uma grande coleção, mas as suas coleções não eram coleções simples, ele não queria ter coleções de moedas ou de selos, ele queria ter uma coleção que realmente demonstrasse o seu poder aquisitivo e o seu poder sobre as coisas do mundo. Então, em determinado momento, ele quer fazer uma coleção de gigantes, num outro momento, ele quer fazer uma coleção de corações. Ele queria fazer corações humanos, mas ele achou que aquilo já era muito difícil de conseguir, então ele tenta fazer uma coleção de corações de porcos. Ele coloca ali tudo enfileirado, e tudo isso é bastante grotesco, essas tentativas dele de fazer essas coleções que ele tanto quer e se entregar a essas extravagâncias que no final das contas são uma forma de tédio que ele sente em relação à realidade. Afinal de contas ele tem muito dinheiro, ele não tem nada mais a aspirar nessa vida, porque afinal de contas ele não é uma pessoa religiosa, ele não tem ideais, ele não tem vontade de aprender nada, ele já alcançou tudo aquilo que ele desejava alcançar na vida. Então ele é dominado por esse tédio, e esse tédio faz com que ele se entregue a atividades cada vez mais extravagantes. Eu acho que também isso, de uma forma exagerada, mostra um pouco a realidade em que nós vivemos, em que as pessoas elas se sentem entediadas, então elas estão sempre procurando alguma coisa nova para fazer, alguma coisa diferente, alguma coisa que ninguém tentou ainda, mas na verdade isso mostra um certo vazio existencial e que ele não consegue preencher no final das contas. A gente vai encaminhando para o final do livro e nós vamos ver um Gog cada vez mais desiludido das coisas do mundo. Ele que tanto queria descobrir todas essas experiências no mundo, conhecer essas novas ideologias, esses novos filósofos, esses novos cientistas que estavam propagando ideias novas e que prometendo o paraíso sobre a Terra, ele vai chegando no final do livro, pouco a pouco, cada vez mais desiludido e chegando à conclusão de que a única saída para o ser humano é a sua própria extinção. Ele até arma um plano para extinguir toda a humanidade, mas ele percebe que o seu plano não vai dar certo, que ele não tem os meios necessários para, de fato, propiciar a extinção da humanidade, porque ele diz que os seres humanos são covardes e que eles desejam viver, no final das contas. Um dos capítulos mais para o final, que vai
consignar um pouco esse sentimento de desilusão que o Gog vai construindo ao longo de sua vida, é um capítulo que se chama O Embrutecedor. Além dessas figuras históricas que Gog vai conhecendo ao longo de sua vida, existem outros filósofos um tanto quanto extravagantes ou excêntricos que inventam teorias as mais absurdas possíveis para trazer o ser humano ao seu máximo bem-estar. E um deles chega à conclusão de que a melhor maneira possível de salvar a humanidade seria embrutecer a humanidade ao ponto de levá-la novamente ao seu estado animal. Esse filósofo que Gog conhece vai dizer que creio que se a vigilância fosse contínua, poucos anos bastariam para obter o embrutecimento integral dessas criaturas e, consequentemente, sua completa felicidade. Tudo aquilo que atormenta o homem, animal degenerado e corrupto, desapareceria por milagre e meus alunos reconquistariam lenta, mas seguramente o tranquilo conhecimento de seus antigos irmãos. Se esta primeira experiência, como espero, fosse bem-sucedida, poderíamos começar com possibilidade de triunfo o apostolado pelo embrutecimento total da humanidade. Eu serei o Messias da animalidade recuperável. Os homens descendem dos animais, mas traíram seus pais. Eu devolvo à sua verdadeira família estes filhos infiéis e restituo a todos a felicidade perdida. Se no novo reino a religião fosse admitida, me adorariam como a um deus. Perdão, disse eu, mas o senhor me parece muito inteligente e altruísta para virar bicho. Por que não começa a experiência sobre si mesmo se realmente acredita que a animalidade seja o bem supremo? O senhor não me entendeu, respondeu com tristeza o enorme velho. Como todos os redentores, devo sacrificar-me para a felicidade alheia. Assim como a Moisés, me é dado entrever a terra prometida, mas devo evitar entrar nela. Do contrário, quem dirigiria a imensa operação de antidomesticação que idealizei? Quem difundiria a palavra da salvação? Eu sou o oposto do domador. Cabe-me transformar os civilizados em selvagens, e se o domador deve ser um pouco feroz para dominar os ferozes, eu sou, ao contrário, condenado a manter-me inteligente para eliminar a inteligência. O senhor me entendeu, afinal? E aqui a gente vê essa característica muito comum da modernidade, em que pessoas defendem determinados modos de vida que elas entendem ideais e suficientes para salvar a humanidade de suas próprias mazelas e desgraças, mas elas mesmas não têm interesse em viver dessa forma de vida. Então elas querem que as outras pessoas se engajem no estilo de vida que elas consideram ideal, mas elas mesmas não têm esse interesse. Elas dizem que elas estão à parte disso, como se elas mesmas fossem superiores a isso e elas não necessitassem dessa questão. Acho que tem essa arrogância epistêmica que é bastante comum na modernidade e também na pós-modernidade. Esse tipo de personagem aqui é muito comum aparecer no livro, sempre alguém com uma ideia nova. Eu finalmente encontrei a solução para a humanidade e, por favor, me dê dinheiro. Sempre termina com o Gog dando um dinheirinho para essa pessoa, a pessoa pedindo dinheiro ou o Gog dando dinheiro para essa pessoa, sempre tem um dinheiro envolvido. O capítulo final, por mais incrível que pareça, termina com uma nota de esperança, por assim dizer. O personagem Goggins viaja até as montanhas, os Apeninos toscanos. A Toscana é a região onde o próprio Papini nasceu, e ali ele tem contato com uma sinceridade do mundo antigo, a vida em comunidade, a caridade genuína, a sinceridade, a honestidade, e todas essas características das pessoas de antigamente são mostradas quase como um antídoto a essa modernidade, talvez um retorno a um tempo mais simples em que as pessoas ainda se sentem compelidas a ajudar-se umas às outras e a viver em comunidade pelo simples fato de que elas se veem como iguais, como pessoas parecidas e que elas têm necessidades parecidas. E isso é o tipo de nota que ele está trazendo no final do livro e que é quase como uma ideia, né, do bucolismo, do Virgílio, das Geórgicas, o desejo por um passado idealizado em que as coisas eram mais fáceis e mais simples. Eu acho que isso, você pode talvez dizer que isso é uma abstração, uma idealização falsa ou não, mas eu acredito que muitas pessoas, inclusive eu, têm às vezes esses desejos de viver uma vida um pouco mais simples e longe dessas complicações e dessas dificuldades da vida moderna que são tão exigentes para nós e que terminam por não consumir apenas a nossa saúde física, mas também a nossa saúde
intelectual e a nossa saúde espiritual. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, assistiram até o fim, agradeço de coração para vocês. Por favor, se possível, deixem um like, se inscrevam nesse canal para mais vídeos e eu vejo vocês nas próximas leituras. Até mais, boas leituras, boa semana. Tchau, tchau.